Durante séculos, os cristãos foram proibidos de ler e interpretar a Bíblia por conta própria. Parece absurdo, mas era uma situação totalmente real. O Papa proibia. A palavra de Deus estava trancada atrás de idiomas desconhecidos e tradições humanas. Até que vem a Reforma Protestante, que muda tudo, liberta a igreja do seu cativeiro. No vídeo de hoje a gente vai entender como os reformadores resgataram a verdadeira hermenêutica bíblica, devolvendo ao povo o direito de ouvir Deus diretamente pela Escritura. O tema é a hermenêutica dos reformadores, o retorno às Escrituras. E ele continua atual, porque ainda hoje enfrentamos distorções que obscurecem a verdade. Como diz o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se você quer andar na luz, se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa o seu like. E vamos juntos conhecer a verdade da hermenêutica dos reformadores. Primeiro, nós temos a crise interpretativa antes da reforma. Antes da reforma protestante, o povo cristão vivia uma verdadeira crise hermenêutica. A Bíblia, a palavra viva de Deus, havia sido colocada em uma prisão, interpretada só pelo clero caído, escrita em latim e escondida através de camadas e mais camadas de alegorias fantasiosas e tradições demoníacas. Os fiéis não tinham acesso ao texto sagrado e mesmo quando ouviam algo sobre ele, recebiam interpretações distorcidas que mais confundiam o povo do que esclareciam qualquer coisa. A hermenêutica dominante era mística, alegórica e elitista. Um versículo simples era transformado em códigos secretos e interpretações esotéricas que só os iniciados compreendiam. A clareza do evangelho era ofuscada por um sistema que impedia o povo de conhecer a verdade. E o resultado disso? Total ignorância doutrinária, abuso espiritual e dependência total de líderes religiosos que se colocavam entre Deus e os homens. Era a era da escuridão espiritual. Como afirma o Salmo 119, 130, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Mas naquela época, essa luz era apagada pelos interesses de um sistema que temia a liberdade que a palavra traria. Em 2 Pedro 1, 19 e 21, o apóstolo nos lembra que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, mas foi inspirada pelo Espírito Santo. No entanto, antes da reforma, era exatamente a interpretação pessoal e distorcida que dominava. Foi nesse cenário sombrio que Deus levantou os reformadores. Homens como Lutero, Calvino, tantos outros foram usados por Deus para romper esse ciclo de trevas. Eles resgataram a autoridade das Escrituras, restauraram a interpretação literal, gramatical e histórica do texto bíblico e colocaram a Bíblia nas mãos do povo. A palavra voltou a brilhar como lâmpada para os pés e luz para o caminho do cristão. Se você entende a gravidade dessa crise e valoriza o retorno à clareza das Escrituras, comenta aqui embaixo, escuridão, porque antes da reforma, o papismo mantinha a igreja de Cristo presa nas trevas do inferno. Mas a luz da palavra de Deus, da Bíblia, e única palavra de Deus brilhou e as trevas não prevaleceram. Segundo, o princípio do sola escritura e a clareza da Bíblia. Um dos gritos mais poderosos e altos da Reforma Protestante foi sola Escritura. Somente a Escritura. Esse princípio afirma que somente as Escrituras Sagradas possuem autoridade final e suprema e suficiente para reger a fé e a prática cristã. Nem o Papa, nem concílios, nem tradições humanas podem estar acima e sequer ao lado da Bíblia. A palavra de Deus é norma absoluta, inerrante e imutável. Tudo deve ser julgado e avaliado por ela. Na Idade Média, a autoridade espiritual estava nas mãos do clero romano, que colocava a tradição da igreja e os decretos papais em pé de total igualdade e, na maior parte das vezes, acima da Bíblia. A reforma rompeu com isso. Lutero, ao defender o sola escritura diante da dieta de Worms, declarou: a menos que me convençam pelas Escrituras, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Essa era a base da sua fé. Não homens, mas a Bíblia. Junto com esse princípio, os reformadores também defenderam a doutrina da clareza das Escrituras, ou perspicuidade. Isso significa que a Bíblia é compreensível em seus aspectos centrais.
especialmente sobre a salvação, a santidade e a verdade de Deus. Ela não é um livro secreto, reservado para especialistas. Pelo contrário, com a orientação do Espírito Santo, todo cristão pode entender o essencial para viver de forma piedosa. A própria Escritura testifica essa verdade. Em 2 Timóteo 16, a gente lê que toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a Bíblia tem tudo o que a gente precisa para a vida cristã. O Salmo 119, 105 declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E Jesus, em João 17, 17, orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra é luz, não escuridão. Ela não confunde, ela revela. Negar isso é retornar à dependência humana e hierárquica que esvazia a fé pessoal, impede o discernimento e alimenta o erro. É voltar aos grilhões da igreja papista. Quando a igreja nega o sola escritura, ela entrega sua alma ao diabo e se afasta da fonte da vida. Mas quando ela retorna à Bíblia, como única regra de fé e prática, ela volta a ouvir a voz de Deus com clareza, poder e autoridade. Por isso eu quero te encorajar, confie na suficiência da palavra. Leia, medite, estude com reverência, porque só a Bíblia nos mostra a verdade. Se você crê nisso, comenta aqui embaixo, sola escritura. Vamos declarar juntos que só a Escritura é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho e fundamento total e único da nossa fé. E antes de continuar, eu tenho um recado para vocês. Você ama a Bíblia, mas sente dificuldade para entender certas doutrinas? Já teve medo de ensinar algo errado ou de cair em interpretações erradas? Essa insegurança teológica é muito mais comum do que você pode imaginar. E ela é muito mais perigosa também. Ela enfraquece sua fé, compromete seu ministério, abre espaço para heresias. Sem uma base sólida, até o crente mais sincero pode ser levado por ventos de doutrina. É por isso que existe a formação completa em teologia aqui do Seminário Nascido de Novo, o nosso Bacharel Livre, um curso bíblico, acessível e profundamente centrado na Escritura, que ensina você a interpretar corretamente as Escrituras, defender sua fé e aplicar a verdade com segurança. Se o vídeo de hoje te mostrou a importância da hermenêutica reformada, o curso vai te levar ainda mais fundo. Clica aqui nesse link da descrição e começa agora sua jornada de crescimento bíblico com total clareza, convicção e fidelidade na palavra de Deus. Em terceiro lugar, Lutero, Calvino trazem o resgate da interpretação literal, histórica e gramatical. Martinho Lutero e João Calvino não apenas foram grandes nomes da Reforma, eles foram instrumentos de Deus para resgatar a forma correta de ler e entender as Escrituras. Em um tempo onde a interpretação bíblica era dominada por alegorias, invenções, misticismo, distorções sem base textual, esses homens se levantaram para recuperar uma hermenêutica fiel, que considerasse o texto literal dentro do seu contexto histórico, cultural e gramatical. Na Idade Média, a maioria dos sermões era baseada em sentidos ocultos, simbolismos exagerados e tradições humanas. Um simples versículo sobre arrependimento era transformado em um emaranhado de interpretações alegóricas que não tinham nada a ver com o Evangelho. A clareza da palavra era ofuscada por uma camada de ideias humanas que afastavam o povo da verdade revelada na Bíblia. Lutero reagiu a isso com firmeza. Ele afirmava que as Escrituras devem ser entendidas segundo o seu sentido mais simples e natural, e não segundo interpretações místicas. Ele traduziu a Bíblia para o alemão comum, para que todos pudessem ler a Escritura e entender por si mesmos. Seu objetivo era colocar a Bíblia de volta na mão do povo, não só fisicamente, mas hermeneuticamente, com acesso ao seu verdadeiro sentido. Calvino deu continuidade a esse trabalho com profundidade. Em seus comentários bíblicos e nas institutas, ele aplicava uma interpretação gramatical histórica. Ele buscava entender o que o autor bíblico quis dizer aos seus ouvintes originais, examinando o contexto, a linguagem, a cultura e até o tipo de literatura usada. Para Calvino, a Bíblia não precisava de adornos, ela era clara, direta e suficiente. Essa abordagem não era só acadêmica, era pastoral.
Eles queriam que o cristão comum, o irmão simples da igreja local, pudesse compreender a palavra com total clareza. Isso se alinha com Neemias 8, verso 8, que diz: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Também, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E em Atos 17,11, vemos os bereanos sendo elogiados porque examinavam cada dia as Escrituras se essas coisas eram assim. Isso é hermenêutica bíblica. Examinar, interpretar corretamente, aplicar com fidelidade. Esse resgate da interpretação literal, histórica e gramatical devolveu à igreja a luz da revelação bíblica. Tirou os cristãos das trevas, da ignorância e abriu caminho para quê? Para a pregação fiel, o discipulado verdadeiro e uma vida cristã fundamentada onde? Na verdade. A reforma devolveu à Bíblia a sua voz e devolveu ao povo a liberdade de ouvir Deus diretamente. Se você valoriza esse retorno à clareza das Escrituras, comenta aqui embaixo a palavra resgate. Porque foi isso que os reformadores fizeram. Tiraram a igreja da prisão romana, resgataram a luz da palavra de Deus para a igreja. E quarto, por que ainda hoje precisamos defender essa hermenêutica? Mesmo depois de 5 séculos da reforma, a hermenêutica reformada, literal, histórica e gramatical, continua sendo urgente e indispensável. Vivemos dias em que a autoridade das Escrituras é atacada, não só fora da igreja, mas também de dentro dela. Relativismo, subjetivismo, interpretações emocionalizadas vêm ganhando espaço em púlpitos, redes sociais e até nos estudos bíblicos caseiros. Cursos de prosperidade com a Bíblia e autoajuda, a Bíblia passa a ser moldada à imagem das preferências humanas, em vez de moldar os corações conforme a verdade divina. Quando abandonamos a interpretação fiel à intenção original do texto, a gente dá lugar ao que é heresias sutis. E aí que surgem ideias como Jesus não condenava ninguém, Jesus quer só a fidelidade, ou o que importa é o amor, não a doutrina. Tudo isso distorcido a partir de uma leitura desconectada do texto bíblico. A Bíblia já nos alertava sobre esse perigo. Em Judas 1, verso 3, a gente é exortado a batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Em 2 Timóteo 4, 3 e 4, Paulo diz: pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. E em Atos 20, 30, 31, ele adverte que até de dentro da igreja se levantariam homens para desviar os discípulos da verdade. A vigilância hermenêutica não é uma opção, é necessidade. Por isso, defender a forma correta de interpretar as Escrituras é mais do que um exercício teológico. É um chamado espiritual. Nós precisamos de cristãos que leiam a Bíblia com reverência, que estudem com atenção e que preguem com total fidelidade ao texto. A hermenêutica reformada nos protege da mentira, nos ancora na palavra e nos mantém firmes em meio às tempestades doutrinárias aí desse mundo. Se você entende essa responsabilidade e quer ser um defensor da verdade bíblica, comenta aqui embaixo, defesa, porque cabe a nós defender a correta interpretação da Bíblia com coragem, clareza e convicção. Hoje nós vimos como a reforma resgatou a verdadeira hermenêutica bíblica. Literal, histórica e gramatical, em contraste com as distorções alegóricas da Idade Média. Falamos sobre o princípio do sola scriptura, a clareza da Bíblia e como Lutero e Calvino devolveram ao povo o acesso direto à palavra de Deus. E por fim, a gente refletiu sobre a necessidade urgente de defender essa abordagem ainda hoje. Como diz Judas 1 e 3, somos chamados a batalhar pela fé. Que você permaneça vigilante e firme na verdade e comprometido com a fidelidade da Bíblia. Se esse vídeo edificou sua vida, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e, por último, compartilha com quem precisa ouvir essa palavra. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a tua vida. E não se esqueça que eu amo muito tua vida e é por isso que a gente faz os vídeos que a gente faz aqui no Nascido de Novo. Até o próximo vídeo aqui no Nascido de Novo. Amo muito a tua vida.